Capítulo 4 Sentindo a realidade de Deus. Ó, provai e vede. Salmo 34, 8. Foi Canon Holmes, da Índia, que há mais de 25 anos chamou nossa atenção para o caráter deducional da fé que os homens em geral têm em Deus. Para a maioria das pessoas, Deus existe apenas na intuição e não em realidade. É uma dedução tirada de evidências que consideram adequadas. Contudo, ele permanece sendo um desconhecido para o indivíduo, e dizem, ele deve existir, portanto, acredito que ele existe. Outros, nem ao menos chegam a esse ponto, sabem dele apenas por ouvir dizer. Nunca se incomodaram em refletir pessoalmente sobre a questão, mas já ouviram outros falarem a respeito dele, e no fundo da mente aceitaram essa crença nele, juntamente com as outras crenças que compõem a totalidade de seu credo. Para outros, Deus é apenas um ideal, apenas um outro nome dado à bondade ou à beleza, ou à verdade, ou ainda à própria lei, à vida ou ao impulso criador que dá origem a todos os fenômenos da existência. Essas noções acerca de Deus são muitas e variadas, mas todos os que as defendem têm uma coisa em comum: não conhecem a Deus através de uma experiência pessoal. A possibilidade de um contato íntimo e familiar com Ele jamais passou por suas mentes. Apesar de admitirem a sua existência, não pensam nele como alguém que pode ser conhecido, da mesma forma que conhecemos as pessoas ou as coisas. Os crentes, por certo, vão além disso, pelo menos em teoria. A doutrina cristã ensina-os a crer na personalidade de Deus. Além do mais, aprenderam também a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, os conceitos de personalidade e paternidade trazem em si mesmos a ideia da possibilidade de familiaridade pessoal. Isso é reconhecido em teoria, mas há milhões de cristãos professos para quem Deus não é mais real do que é para os não cristãos. Esses cristãos nominais passam a vida tentando amar um ideal e ser leais a um princípio. Apesar dessa nuvem espessa e nebulosa, porém, existe um ensino bíblico bem claro de que Deus pode ser conhecido em experiência pessoal. Como perfume entre as árvores do jardim do Éden era a presença de Deus no paraíso. Assim também, a sua personalidade cheia de amor permeia toda a Bíblia, deixando em cada página uma doce fragrância. É sempre uma pessoa viva, presente, a falar, rogar, amar, agir e manifestar-se onde quer que seu povo tenha tido a receptividade necessária para acolher essa manifestação. A Bíblia considera mais do que evidente o fato de que os homens podem conhecer a Deus com a mesma familiaridade que conhecem outras pessoas ou coisas com que tenham contato. Os mesmos termos usados para expressar o conhecimento das coisas físicas são usados para expressar o conhecimento de Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. Salmo 45, 8. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Estas são apenas 4 dentre as incontáveis passagens da Palavra de Deus que mostram isso. E, mais importante do que a existência de textos que comprovam isto, é o fato de que toda a doutrina bíblica leva-nos a crer assim. O que pode significar tudo isso, senão que em nosso coração possuímos faculdades, por intermédio das quais podemos conhecer a Deus tão bem como conhecemos as coisas materiais através dos 5 sentidos? Mantemos contato com o mundo físico, exercitando as faculdades que nos foram outorgadas para esse propósito. Assim também, possuímos faculdades espirituais, mediante as quais podemos conhecer a Deus e ao mundo espiritual, se quisermos obedecer ao apelo do Espírito e passarmos a utilizá-las. É ponto pacífico que primeiro é mister seja efetuada em nosso coração uma operação salvadora.
as faculdades espirituais do homem não regenerado jazem adormecidas em sua própria natureza, sem utilização e por isso mesmo mortas. Foi o golpe que caiu sobre todos nós por causa do pecado. Entretanto, tais faculdades podem ser reavivadas mediante a atuação do Espírito Santo, quando da regeneração esse é um dos benefícios incomensuráveis que passam a ser nossos por meio da morte expiatória de Cristo no Calvário. Mas, e os filhos de Deus já redimidos? Por que razão conhecem tão pouco daquela comunhão consciente com Deus de que as Escrituras falam de maneira tão clara? A resposta para essa pergunta é a nossa incredulidade crônica. A fé capacita nossos sentidos espirituais a funcionar, mas, sempre que a fé é defeituosa, o resultado será a insensibilidade, ou, pelo menos, o amortecimento de nosso espírito para com as realidades espirituais. Essa é a situação em que se encontra um grande número dos crentes de hoje. Nem é preciso provar o que dizemos. Basta conversar com o primeiro com quem nos encontrarmos casualmente, ou então entrar no primeiro templo evangélico que acharmos de portas abertas para que obtenhamos toda a prova necessária. Existe à nossa volta todo um reino espiritual, cercando-nos, envolvendo-nos, bem ao alcance do nosso espírito, esperando que o reconheçamos. O próprio Deus espera pela nossa aceitação de sua presença. Esse mundo infinito se tornará real para nós a partir do momento em que começarmos a levar em conta a sua realidade. Acabo de empregar duas palavras que exigem definição, ou, se essa definição for impossível, pelo menos convém que esclareça o que pretendo dizer ao empregá-las. São os termos levar em conta e realidade. O que entendo por realidade? Por realidade, entendo aquilo que existe à parte de qualquer ideia que qualquer mente possa ter a seu respeito, e que continuaria existindo ainda que nenhuma mente em parte alguma pensasse sobre ela. Aquilo que é real existe por si mesmo, não depende de nenhum observador para ter validade. Tenho consciência de que existem aqueles que gostam de zombar da ideia natural do homem sobre a realidade. Esses são os idealistas que tecem argumentos intermináveis procurando provar que nada é real fora da mente. São os relativistas que gostam de mostrar que não há pontos fixos no universo de onde possamos começar a medir qualquer coisa. Sorriem de nós, complacentes do alto da sua intelectualidade, e se satisfazem em taxar-nos com o termo desprezível de absolutistas. Todavia, o crente não deve se aborrecer com essa demonstração de desprezo. Deve sorrir diante disso, porque sabe que só existe um que é absoluto, o qual é Deus. Mas também sabe que o Deus absoluto criou este mundo para ser usado pelo homem, e apesar de nada ser fixo nem real, na verdadeira expressão destas palavras, quando aplicadas a Deus, para todo o propósito da vida humana, nos é permitido agir como se assim fosse. E todo o indivíduo reage dessa maneira, exceto quando está mentalmente enfermo. Esses infelizes também têm dificuldades com a realidade, mas pelo menos são coerentes, ou seja, insistem em viver de conformidade com a ideia que formam das coisas. São honestos e é sua honestidade que os torna um problema social. Os idealistas e relativistas não são pessoas mentalmente enfermas. Provam sua sanidade mental vivendo de conformidade com as próprias noções de realidade e que teoricamente repudiam, e dependendo de coisas que insistem em dizer que não existem. Seriam muito mais respeitados ao apresentarem suas noções se estivessem dispostos a viver de acordo com elas. Mas isso eles têm o cuidado de não fazer. Suas ideias estão arraigadas apenas no intelecto e não se manifestam em sua vida cotidiana. Sempre que a vida exige, repudiam suas teorias e vivem como os demais homens. Os crentes regenerados são por demais sinceros para acolher uma ideia apenas por ela própria. Também não se dão ao prazer de ficar tecendo um emaranhado de ideias por simples exibicionismo. Todos os seus pensamentos são práticos e são manifestos em suas vidas. Por eles, vivem ou morrem, ficam de pé ou caem, tanto no que diz respeito a este mundo, como também no mundo vindouro. Por isso, evitam os insinceros. O homem simples e sincero
sabe que o mundo é real. Encontra-o ali quando desperta para a consciência e sabe que as coisas não vieram a existir somente porque pensou nelas. Já estavam aqui quando ele nasceu e sabe que quando se preparar para partir deste palco terreno, elas continuarão aqui, dando-lhe um último adeus. Por sua profunda sabedoria da vida, é mais sábio que 1000 homens em dúvida. Põe-se de pé sobre a face da terra e sente o vento e a chuva em seu rosto, sabendo que essas coisas são reais. Vê o sol de dia e as estrelas à noite. Percebe o corisco, que risca as trevas quando cai a tempestade. Ouve os ruídos da natureza e os clamores da alegria ou da dor humana. Sabe que todas essas coisas são bem reais. Deita-se na terra fresca à noite e não teme que ela desapareça debaixo dele quando estiver adormecido. Pela manhã, sabe que a terra estará firme sobre os seus pés, que o céu azul estender-se-á acima de sua cabeça, e que as rochas e as árvores continuarão à sua volta, como quando fechou os olhos para dormir na noite anterior. E assim vive e se regozija em um mundo de realidades. Com os 5 sentidos, entra em contato com este mundo. Apreende, mediante suas faculdades, todas as coisas necessárias à sua existência física, pois Deus mesmo o equipou com essas faculdades e o colocou nesse mundo. Ora, segundo a nossa definição, Deus também é real. Ele é real no sentido máximo e absoluto do termo, de modo que nada é tão real quanto ele. Todas as demais realidades dependem dele. A grande realidade é Deus, que é o autor da realidade inferior e dependente de que se compõe a soma de todas as coisas criadas, inclusive nós mesmos. Deus possui existência objetiva e independente de quaisquer noções que porventura tenhamos acerca dele. O coração que o adora não cria o objeto dessa adoração. Já o encontra aqui, quando pela regeneração desperta de seu sono moral. O outro termo que precisa ser esclarecido é levar em conta. Essa expressão não significa imaginar ou visualizar. Imaginação não é fé. Estes dois conceitos não são apenas diferentes entre si, são diametralmente opostos. A imaginação fabrica imagens irreais, tirando-as da mente, e tenta envolvê-las em realidade. A fé, pelo contrário, nada cria, tão somente leva em conta aquilo que já existe. Deus e o mundo espiritual são reais. Podemos aceitá-los com tanta certeza como aceitamos este nosso mundo material em que vivemos. As coisas espirituais estão bem presentes aqui, exigindo nossa atenção e desafiando-nos a que depositemos nelas toda a nossa confiança. Nossa grande dificuldade é que já cristalizamos hábitos de pensamentos defeituosos. Habitualmente pensamos no mundo visível como sendo real e duvidamos da realidade de qualquer outro mundo. Não negamos a existência do mundo espiritual, mas duvidamos que seja real no sentido em que entendemos esta palavra. O mundo dos sentidos destaca-se diante de nós, dia e noite, durante toda a nossa existência terrena. É um mundo barulhento, insistente e autopromotor. Não faz nenhum apelo à nossa fé. Está aqui, apelando aos nossos 5 sentidos, exigindo ser aceito como real e único. E o pecado obscureceu de tal modo que o nosso coração, que não mais podemos entrever aquela outra realidade, a cidade de Deus que está ao nosso redor. Assim, domina em nós o mundo dos sentidos. O visível torna-se inimigo do invisível, o temporal do que é eterno. Essa maldição foi herdada por todos os membros da infeliz raça de Adão. No próprio cerne da vida cristã existe uma crença no invisível. O objeto da fé cristã é uma realidade invisível. Nosso modo incorreto de pensar, influenciado pela cegueira de nosso coração e pela presença constante das coisas visíveis, tende a haver uma grande dissociação entre o que é espiritual e o que chamamos de real. Na verdade, entretanto, não há tal divergência. Há uma antítese em tudo, entre o que é real e o que é imaginário, entre o que é espiritual e o que é material, entre o que é temporal e o que é eterno, mas jamais entre o que é espiritual e o que é real. O espiritual também é real. Se nós nos levássemos àquela região radiosa e cheia de poder que nos acena convidativa
por entre as páginas das Escrituras, abandonaríamos essa atitude perigosa de ignorar o que é espiritual. É necessário, pois, que retiremos nossos interesses do que é visível e os transfiramos para o que é invisível, pois a grande realidade invisível é Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Isso é básico para a vida de fé. Dali podemos nos elevar a alturas sem limites. Credes em Deus, disse o Senhor Jesus. Crede também em mim, acrescentou. Sem a primeira parte, não poderia haver a segunda. Se verdadeiramente desejamos seguir a Deus, temos de procurar ficar fora do mundo. Digo isso perfeitamente cônscio de que a expressão tem sido aplicada aos crentes pelos filhos deste mundo, em tom de zombaria. Pois que assim seja. Todo homem tem de escolher o seu próprio mundo. Se nós, que seguimos a Cristo com todos os fatos perante nós, e sabendo onde nos encontramos, deliberadamente preferimos o reino de Deus como nossa esfera de interesse, não vejo a razão por que alguém teria o direito de levantar qualquer objeção. O outro mundo, que é objeto do desdém dos homens deste mundo e tema das canções zombeteiras dos bêbados, é o nosso destino, por nós escolhido com todo o empenho, e o objeto de nossos desejos mais elevados. Cumpre, porém, que evitemos o erro comum de afastar o outro mundo para um lado, deixando-o para um futuro distante, pois ele não se encontra no futuro, mas sim no presente. Ele é paralelo ao nosso mundo físico e as portas de um para outro estão abertas. Por esse motivo, escreveu o escritor da Epístola aos Hebreus, em palavras onde o tempo presente está bem claro. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia e à igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, versículo 22 ao 24. Neste texto bíblico, todas essas coisas são constatadas com um monte bem intangível, com som de trombetas e de palavras que podiam ser ouvidas. Não poderíamos concluir, então, que da mesma forma que as realidades do Monte Sinai foram percebidas pelos sentidos, igualmente as realidades do Monte Sião são captadas pelas faculdades da alma? Isso não por um artifício de imaginação, mas por causa de sua plena realidade. A alma tem olhos com os quais pode ver e ouvidos com os quais pode ouvir. Talvez fiquem débeis após prolongado desuso, mas depois do toque de vida dado por Cristo, ficam bem vivos, capazes de ver e ouvir claramente. Quando passarmos a concentrar nossa vida em Deus, as coisas do Espírito vão começar a tomar forma perante os olhos da nossa alma. A obediência à palavra de Deus é que traz ao nosso íntimo a revelação da divindade. João 14, 21 a 23. Isso nos concede uma aguda percepção que nos capacita a ver a Deus, como Ele próprio prometeu aos limpos de coração. Uma nova consciência de Deus tomará conta de nós e começaremos a provar e ouvir e sentir no íntimo o Deus que é a nossa vida e o nosso tudo. Então, contemplaremos o resplendor constante da luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. À medida que for aumentando nossa capacidade espiritual, Deus se tornará o nosso tudo e a sua presença será a glória e o enlevo de nossa vida. Ó, Deus, fortalece a minha capacidade espiritual para que eu possa apossar-me das coisas eternas. Abre os meus olhos para que vejam. Outorga-me aguda percepção espiritual. Capacita-me a provar-te e a saber que tu és bom. Torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena o tem sido. Em nome de Jesus. Amém.